Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, bendizer o teu santo e eterno nome, Pai. Obrigado. Obrigado porque tu és digno de toda honra, de toda glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Senhor, te pedimos verdadeiramente, Pai, que nesse momento o Espírito Santo continue a falar nos nossos corações, continue a falar nas nossas vidas, e que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos à voz do Teu Espírito para essa mensagem, Senhor, que ao mesmo tempo é simples e de conhecimento de todos. Mas às vezes nós damos valor para as coisas que nos levam a estarmos longe dessa simplicidade e da profundidade que é a mensagem da cruz, que é a tua obra na cruz, Pai. Fala aos nossos corações, nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então eu queria compartilhar aqui com os irmãos, na verdade, uma obra do professor Augusto, que é um dos grandes teólogos, né, da nossa atualidade, e meditando numa reflexão a respeito da obra da cruz, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então veja, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido, tendo morrido uma vez por todas, para tirar o quê? Os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Nós temos 4 verdades aqui, fundamentais, que se constitui o centro do cristianismo, né? Primeiro, que todo mundo vai morrer e só vai morrer uma vez, não vai morrer 2, vai morrer uma. Segundo, que depois da morte você vai ser confrontado com o juízo, você vai prestar conta da sua vida diante de Deus logo depois da morte. E terceiro, no verso 28, da mesma forma que nós morremos uma vez, depois disso vem o juízo. Terceiro, vem Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. E a quarta verdade, ele aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Essas 4 verdades podem ser admitidas aqui como o pilar da fé evangélica, né? Essas verdades nos ajudam a fazer a distinção entre aquilo que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, e aquilo que se passa por isso no mundo de hoje, né? Você vai morrer uma vez somente, depois disso vem o juízo,
Cristo se sacrificou uma única vez para tirar os pecados, ele voltará uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Existem basicamente duas maneiras de se olhar para essa realidade. Do ponto de vista pagão, o mundo é controlado pelo acaso, pelo destino, pela sorte ou pelo azar. E a história se repete, né? Ela caminha meio que em círculo. Se você estudar a visão de mundo das religiões orientais, da Nova Era, por exemplo, você vai perceber exatamente esse ponto, que para eles a história gira em círculo, os fatos se repetem, e por conta disso uma pessoa não vive só uma vez. Para eles não. E aí entra aquelas teorias como a reencarnação, a transligação da alma, que a alma se preserva, depois ela volta nesse mundo, ou na forma de outro ser humano, ou como uma árvore, ou como um animal, né? Aquelas ideias de eternidade da alma, né? E da sua perpetuidade dentro da história, né? Ou seja, ela nunca acaba, nunca tem fim, nunca tem um ponto final. É característico destas religiões. E nós encontramos isso no Espiritismo, que se considera cristão, ele ensina exatamente isso, né? Que uma pessoa não morre só uma vez, mas muitas, porque ela morre, depois ela reencarna, e depois morre de novo e reencarna, né? A outra visão de mundo é que há um Deus que tem um plano para a história. A história tem um começo, um meio, e ela se encaminha para o fim. E nós estamos inseridos nessa história. Nós também tivemos um começo, temos uma existência, e aponta para uma realidade final. E é nessa perspectiva que o cristianismo se insere, né? Que nos alerta que o tempo é agora, de que o momento é aqui, que nós vivemos uma vez, e que nós temos que usar esta uma vez da maneira correta, porque nós não teremos uma outra oportunidade. É nesse ponto que o cristianismo é diferente de outras religiões, porque ensina essa realidade. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois da morte vem o juízo, a redenção está no ato único feito por Jesus Cristo para nos salvar, e a história se encaminha para o seu fim, com a vinda de Jesus Cristo, que vai aparecer uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Então vamos ver esses pontos na expectativa de que Deus nos ajude a entender essa verdade mais claramente. O primeiro ponto está no verso 27. Os homens está ordenado morrer uma vez, só uma vez. Quem que ordenou isso? Deus. Deus ordenou que os homens morressem. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele o colocou sobre teste no jardim e o avisou. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer, porque no dia em que você comer, você vai morrer. O homem desobedeceu a Deus, e como resultado, Deus disse: tu és pó, e ao pó tornarás. A morte é o resultado da desobediência dos nossos pais e da nossa própria obediência. Nós fazemos parte de uma raça que está debaixo dessa ordenação de Deus. Todos nós, porque pecadores, filhos de pecadores, membros de uma raça pecadora, né? Nós estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Você vai morrer e eu vou morrer. É o Altíssimo que determinou isso. A morte põe fim à nossa existência nesse estado aqui nesse mundo. É Deus que fez assim, como um castigo para a desobediência do homem. A morte, ela vem, então, da parte de Deus. Nós nascemos, crescemos, existimos, nos desenvolvemos, mas começamos a morrer desde o primeiro dia que fomos concebidos. É o que nos aguarda no fim da linha, né? E não há exceção. Você um dia vai enfrentar a morte, porque está determinado por Deus. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a morte é experimentada uma vez apenas. Aos homens está ordenado morrer uma vez, não duas, né? Então, se isso está ordenado a morrer uma vez, isso significa que, uma vez mortos, outra realidade nos espera,
que não é o retorno para esse mundo, né? Como algumas religiões ensinam, né? Ou como algumas pessoas gostariam. A verdade bíblica é que a morte termina a nossa existência terrena, né? E que não há um retorno a esse mundo, né? Depois disso, porque senão nós morreríamos de novo, uma vez vivos. E a Bíblia diz que é uma vez só, você nasce uma vez e morre uma vez, né? Você tem essa vida, você não vai ter outra vida nesse planeta, nesse mundo, no estado que nós nos encontramos. É uma oportunidade só. Então, nesse ponto, o cristianismo é diferente porque ele nos confronta com essa realidade, com a nossa fragilidade da vida, com a urgência que cerca as nossas vidas, os nossos dias, e a nossa responsabilidade diante de Deus, né? Religiões que ensinam que você morre, volta, né? Morre, volta, melhorando, purgando os pecados para ter outra oportunidade, ela tem um efeito, né? De que as pessoas vão viver do jeito que quiserem, porque, afinal de contas, elas vão morrer e vão voltar, né? Passar por outras experiências e assim por diante. Mas o cristianismo fala, você só vive uma vez e vai morrer uma vez. Por isso, a coisa mais importante da nossa vida não é a gente ser próspero, né? É ser rico, né? Ter um carro, uma boa profissão, ser famoso, ser bonito. Não. A coisa mais importante da sua vida é se preparar para esse momento, que a sua existência terrena vai cessar aqui, né? Porque o segundo ponto aqui que se segue e que é fundamental no cristianismo é o que nós vimos aqui no verso, né? Que vem em seguida, que diz que depois da morte vem o juízo. Eu sei que tem muita gente, né, que gostaria que isso não fosse verdade e para isso diz que não acredita, né? E aí ensina coisas erradas por aí, fala que depois da morte acabou. Essa é a visão materialista, né, de mundo. Só há duas opções: ou a verdade última e fundamental, que há um Deus que criou todas as coisas e que o mundo existe pelo seu querer e pela sua vontade e nós nos relacionamos com ele, ou a realidade última e final é a matéria, né, que também é eterna. Então, nesse caso, não existe um plano, não existe um propósito. O universo é um caos, ele não vai para lugar nenhum. Não tem propósito, ele é frio, indiferente para nós. Tem gente que já tinha o caminho do materialismo, o ateísta, e vai querer dizer que a vida é aquilo que você vê. Nós somos apenas o resultado de processos químicos, amor, alegria, consciência, é apenas o resultado de interações químicas do nosso cérebro, do nosso corpo. Tudo é químico, tudo é matéria. Né? Tem muita gente que adoraria que fosse assim, porque isso significa que você pode viver do jeito que você quiser, né? Você vai viver a sua vida tranquilamente. Você não gosta do seu trabalho, troca por outro, não gosta da sua mulher, troca por outro, você pode ser desonesto, você pode usar qualquer recurso que você quiser para obter o que você quiser, porque se não tem um Deus, não tem uma realidade final, se não tem um juízo, eu não tenho a quem prestar contas, só tem uma razão de você existir, que é o que chama-se de hedonismo, a busca do seu prazer, que é o que caracteriza a sociedade hoje. Qual que é a razão das pessoas viverem hoje? A busca do prazer, querem se satisfazer, querem se realizar. Mas se você sabe que depois da morte vem o juízo, isso vai fazer diferença, né? Eu sei que tem gente que fala assim, não estou dizendo que depois da morte acabou, né? Mas a gente entra no sono, né? A gente vai dormir, né? Até o final dos tempos. A Bíblia não ensina isso, embora a Bíblia se refira à morte, às vezes como um sono, mas simplesmente por causa da semelhança que há entre a pessoa que está dormindo e uma pessoa morta. Mas também porque, para o crente, na verdade, é um sono, porque não é o fim para ele, né? Ele vai acordar na glória. Mas a realidade bíblica é que, depois da morte, cada um de nós vai enfrentar o juízo. O juízo vai ser executado por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que, quando uma pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma chega na presença do Criador.
Sem entrar em detalhes aqui, como se dará essa cronologia. Mas aí segue-se então um momento do juízo, de prestação de contas, em que você é confrontado com o autor da vida. E há apenas dois resultados desse confronto. Ou você é perdoado por Deus, justificado por Deus, reconhecido por Deus, e recebe de Deus a vida eterna e já entra nele a presença da vida eterna, né? Que a Bíblia chama de paraíso ou céu, ou então você será reprovado, condenado por ele, pelos seus pecados, pelos seus atos de impureza, cometidos com pensamentos, palavras, obras, sentimentos, dos quais Deus tem pleno conhecimento de todos eles, e que serão trazidos diante de você, expostos como razão da sua condenação. E a partir da sua condenação, julgado e condenado, você já entra depois da morte no sofrimento eterno. É o juízo do qual se segue dois resultados: ou a vida eterna, ou o sofrimento eterno. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Seremos todos julgados por Deus depois da morte, com dois resultados possíveis. Então veja, isso exclui o purgatório. Bíblia não tem purgatório. A ideia é que depois da morte, e se você cometeu alguns pecados, né, que são mais leves do que outros, você vai sofrer nesse lugar para purgar o seu pecado, para depois entrar para o céu. Não tem chance nenhuma depois da morte de purgatório. Purgatório não existe na Bíblia. Também a Bíblia não ensina que você vai ficar vagando, né, por aí, sua alma vai ficar vagando, você vai ficar vendo seus familiares, vai vir buscar, pegar no pé, vai se comunicar com ele. Não tem nada disso, né? Através de médios, como diz aí o Espiritismo, não existe isso. Depois da morte, você vai dar de cara com o Criador de todas as coisas, com o Altíssimo, Todo-Poderoso, diante de quem a sua vida será toda exposta e você há de prestar contas. E quem poderá escapar o juízo de Deus? Um Deus que conhece o que você pensa, o que você fala e vê o que você faz. Um Deus que te conhece no mais íntimo, conhece os teus pensamentos mais secretos, as intenções do teu coração. Quem pode ficar de pé diante desse Deus? Por isso, queridos, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6, no sermão, Deus falou: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Essa justiça é a justiça de um Deus que sonda e esquadrinha o coração do homem. Essa justiça é para aqueles que não entenderam que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e justo. Então, praticam a iniquidade, praticam o mal, falam mal das pessoas, julgam, né? No seu oculto, participam de conversas que geram injustiça, sentam em roda de escarnecedores, corações maldosos, aqueles que tentam prejudicar outros, aqueles que, em público, né, têm uma religiosidade, são santos, são retos, mas diante de Deus é trapo de imundícia. Não entenderam que Deus, que vê todas as coisas, o julgará no dia do juízo. São cristãos que não acreditam no que está escrito. E por isso, são o que são. E não mudam por amor a Deus e à palavra de Deus. Bem-aventurado os que têm sede de justiça. Então não se preocupe em fazer a sua própria justiça, querida. Descansa em Deus. Sabe, por aquele que tem que levantar injustiça contra você, confia na justiça de Deus, porque dela ninguém passa ileso. Tem muita gente brincando de cristianismo, embaixo e em cima do púlpito, achando que consegue dar as costas para Deus, e que Deus não é um Deus que tudo vê. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo.
Então nós cremos, às vezes, numa parte da Bíblia, aquilo que nos interessa, né? E outras partes, a gente finge que não viu, não sabe, não conhece, tenta alegar ignorância. E se a Bíblia diz que Deus é justo, Ele é justo. E aqui que entra a outra verdade que torna o cristianismo tão distinto de outras religiões, né? No verso 28, diz assim: assim também, da mesma forma que os homens estão ordenados a morrer uma vez e depois disso segue seu juízo, assim também Cristo, Jesus Cristo, tendo se oferecido uma vez para todos para tirar o pecado de muitos. Essa é a terceira verdade, e que vem na sequência das outras. Depois da morte, nós morremos uma vez, e depois da morte vem o quê? O juízo. Quem é que pode escapar do juízo de Deus? Ninguém. Ninguém. Nem vocês, nem eu. Não há ninguém aqui, nunca houve e nunca haverá, que cumpra a lei de Deus, a vontade de Deus, as determinações de Deus, de maneira tão absoluta e perfeita que Deus o aceite como justo com base nos seus cumprimentos. Todos nós quebramos a lei de Deus, todos os 10 mandamentos, do primeiro ao último, por pensamentos, palavras e por obras. Nossa vida toda, todo o tempo. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como enfrentar o juízo de Deus? A resposta é essa, né? Que Deus, esse Deus que é juiz de todos os homens, na sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, de acordo com o verso 28, que se ofereceu, está escrito aí, uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos. Aqui você tem a diferença fundamental do cristianismo para as outras religiões. As outras religiões, o homem é o salvador de si mesmo. Pode pegar todas elas. Pode comparar todas elas. Religiões orientais, hinduísmo, islamismo, budismo, todas elas vão dizer a mesma coisa. As seitas cristãs também vão dizer a mesma coisa. O homem é o salvador de si mesmo. Né? Ou então, de uma maneira mais clara, o homem coopera com Deus na sua própria salvação. Né? O homem dá um passo, Deus dá outro. Ele até cita o versículo, né? Faz por ti que eu te ajudarei, esforça-te que eu te ajudarei. Isso não existe na Bíblia, não está escrito. Né? Mas ele usa isso a favor. Então, essa é a diferença. O homem é o seu salvador. Se ele seguir preceitos religiosos prescritos pelos gurus, pelos sacerdotes dessas religiões, se ele se esforçar muito para praticar a justiça dele mesmo, o bem para com o próximo, se ele fizer bondade, se ele fugir de tudo aquilo que desagrada a divindade e conseguir se manter nessa posição, ao morrer, Deus vai pesar na balança. Olha só como é que é o negócio. Ele vai pesar as boas obras contra as obras erradas. Se por acaso as boas obras que ele fez forem maiores, forem mais pesadas do que as obras ruins, ele vai entrar no paraíso. Né? De maneira diferente, é isso que as religiões ensinam, que a salvação é uma coisa que vem de baixo para cima. É o homem que tem que agradar a Deus, fazer alguma coisa para merecer ser recebido por Deus. O cristianismo é diferente, querido. Totalmente diferente. Você pode tentar, mas não vai conseguir. A Bíblia diz que você vai morrer uma vez por causa dos seus pecados, e depois disso você vai ser julgado. Não há um justo nenhum sequer. O cristianismo, como colocado na Bíblia, ele não passa uma falsa impressão a respeito de você. Ele não te engana. Deus não tem o menor interesse em nos agradar. Né? Dizer para você assim, não, você é bonzinho. Nós somos todos... Deus olha para nós e nos vê pecadores, cobertos de chagas, imundos, trapos de imundícias. As nossas obras, melhores delas, são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Só para quem achava que era santo. É isso que são as obras diante de Deus, diz o profeta. Por isso, no cristianismo, o movimento é diferente. Não é o homem subindo para Deus, mas é Deus vindo ao encontro do homem. Por isso que o profeta pergunta, quem é Deus semelhante a ti?
Quem é Deus semelhante a esse Deus que vem ao encontro de pecadores como nós? E ele vem na pessoa de Cristo. Foi por isso, esse motivo que Jesus Cristo nasceu, viveu, né, se tornou homem, se deixou levar à cruz pela traição de Judas, né, e sob a autoridade de Pilatos, porque na verdade aquilo que para os homens parecia a execução de um criminoso comum, era na verdade o ato redentor de Deus. Era Deus salvando pecadores, a mim e a você. Era o Filho de Deus se oferecendo, como diz aqui o texto, para tirar o pecado de muitos. E quando isso aconteceu? Na cruz do Calvário. Jesus Cristo recebeu a devida punição que era nossa. Entende? A dor que ele sofreu, a ponto de ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até o momento que ele morreu, de fato e de verdade, ele experimentou a morte de maneira real. Essa morte para a qual nós estamos ordenados, Cristo o experimentou no nosso lugar. E ao fazer isso, ao tomar o nosso lugar na morte, ele se tornou o nosso Redentor. O ponto é que muitos não entendem e se perguntam: Redentor do quê? Do que ele nos livrou? Muitos pensam que é da morte, mas não é. De que morte nós estamos falando? Nós estamos falando da morte eterna, querido. Não estou falando da morte física. Essa morte física, você vai morrer. De qualquer jeito, todos nós iremos morrer. Mas é ressuscitar e ter a vida eterna com Cristo foi conquistado na cruz, para mim e para você. Do contrário, nós seríamos condenados à morte eterna e não à vida eterna. Essa é a obra da cruz. Essa é a obra que nos livrou da condenação e da morte eterna, através de Cristo Jesus. Entende? Nós estamos falando de você ressuscitar com Cristo e não ir para o inferno, mas estar com o Senhor. Essa é a obra da cruz. Nota que o texto diz que ele apareceu para tirar o pecado de muitos, não é de todos. Embora a gente acha que tem gente que diz isso, mas ele apareceu para tirar o pecado de muitos. Por quê? Porque aos que não querem, aos que não vão crer, os que não vão se arrepender, os que estão ouvindo essa mensagem e acham que são bons o suficiente para merecer de Deus alguma coisa. Acredita. Ainda há aqueles, sabe, que tem um espírito religioso e acreditam que a sua justiça lhe dá o direito da salvação, porque ele é justo, ele é honesto, ele é fiel, porque ele se acha cumpridor das leis. De fato, ele acha que ele não peca. Ele acha que ele se justifica, por mais que ele não diga isso conscientemente. Mas ele se acha justo. Ele se justifica. Quando, na verdade, o que ele pratica é só sua obrigação de filho de Deus. Ser justo é sua obrigação. E não porque isso o justifica para ter a vida eterna, para salvar a si próximo. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, pela obra da cruz. Mas há os que vão continuar nessa teimosia, e no dia do juízo, após a morte, diante de Deus, eles serão confrontados pelos seus pecados e pelo fato de que nunca fizeram coisa alguma para merecer de Deus misericórdia, clemência, compaixão. E o que lhes espera é o sofrimento eterno sem fim. Por eras e eras e eras de trevas, de sofrimento, de dor. A Bíblia diz que é um lugar onde há choro e ranger de dente, onde o fogo nunca se apaga. Por isso que o cristianismo é urgente, querido. Você morre uma vez só e você não sabe quando isso vai acontecer. Por isso o dia é agora, o momento é hoje.
Porque você não vai viver outra vez, querido. Você não vai ter outra chance. A coisa mais importante da nossa vida é nós resolvermos o problema do pecado diante de Deus. Cristo apareceu uma única vez. Deus já realizou o ato mais importante da redenção. Já foi feito há 2000 anos atrás, querido. Quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E a última verdade aqui é que ele aparecerá uma segunda vez, porque ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus Cristo saiu da sepultura. Né? Foi testemunhado por pessoas que registraram isso há 2000 anos, 5.000 cópias desse registro. Homens que morreram por afirmar isso, que ele não ficou preso à morte, mas ele venceu a morte ao terceiro dia. Pessoas que andaram com ele depois de 3 dias, que conversaram com ele, que o tocaram, ouviram ele, comeram com ele, e que morreram por afirmar isso. Eles disseram: Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está agora, aguardando o momento de retornar, e ele virá uma segunda vez. Ele apareceu a primeira vez, que foi, né, a encarnação, se tornou homem para tirar os pecados. Mas, querido, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ele virá uma segunda vez, não mais para tirar pecados, porque isso ele já fez, mas para aqueles que estão aguardando ele para a salvação. Isso resume a vida do cristão. Aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que está arrependido dos seus pecados, aquele que se arrepende, aquele que sabe que é um pecador, que nada tem em si mesmo que possa merecer o favor de Deus, e que coloca a sua alma, o seu futuro nas mãos de Deus, esse está aguardando a salvação, da qual ele já tem certeza e espera apenas a consumação. A Bíblia diz que a salvação completa se dará na vida de Cristo. Né? Agora veja bem, para aqueles que amam ao Senhor, amam a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, aqueles que confessaram no seu coração, se arrependeram e confessaram o Senhor como seu único Salvador. No presente momento, nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz. Nós já podemos ter o perdão da culpa. Deus não nos considera mais culpado, de maneira que quando nós morrermos e tivermos no juízo diante de Deus, nós não enfrentaremos o julgamento de Deus ou a condenação dele, porque apareceremos diante dele como perdoados, porque Cristo pagou nossa culpa. Não há mais débito, porque Cristo cumpriu plenamente. Então, hoje, pelo sangue de Jesus, nós somos lavados e remidos, e as nossas vestes estão brancas como a neve. Essa é a obra da cruz, redimida pela obra da cruz. Mas Cristo apareceu para tirar não somente a culpa do pecado, mas também nos livrar do poder do pecado, nos afastar do pecado. E quem de fato crê em Jesus e tem nele o seu Salvador, recebe já aqui nesse mundo poder para vencer o pecado, a natureza pecaminosa. Por isso, uma das formas de nós sabermos quem foi alcançado pelo perdão de Deus, esses muitos que estão aqui, lembra que não é todos, ele diz esses muitos para quem Cristo se manifestou para tirar o pecado. Como é que eu sei que eu sou um desses muitos? A resposta é: Cristo está tirando o pecado da tua vida? Ou a gente continua no pecado como sempre viveu? Né? Mas eu sei que Cristo morreu por mim e perdoou os meus pecados, porque eu vejo no dia a dia que nós odiamos, nós não queremos o pecado, odiamos o pecado. E quando nós pecamos é uma lástima. Nós pedimos a Deus, nos perdoe, Senhor, nós queremos continuar a aprender e a viver de maneira santa. Se é assim que você vive, você está entre esses muitos que ele menciona aqui. Agora, se você frequenta a igreja, diz que é cristão e a obra de Cristo não tem um efeito prático na tua vida, se continua nos velhos pecados de sempre, na mesma postura, com o mesmo ódio no coração, com o mesmo orgulho, ressentimento, não consegue falar com aquela pessoa, continua sendo desonesto, impuro, traindo a mulher,
E quando eu falo traindo mulher aqui, não é de via de fato, não. Às vezes é só de ficar flertando todos os dias no seu trabalho, de ficar aceitando gracejos e compactuando com intenções no coração. E não lembram que há em você o Espírito Santo que mora dentro de nós. Deus tudo vê. Qual a esperança que nós temos? Qual a evidência que nós temos que nós estamos entre esses muitos que Cristo tirou o pecado? E Cristo voltará. O que existe é que tem muita gente que pensa que está salva. Mas lembra que a salvação consiste nisso, que Cristo apareceu para tirar o pecado de nós. E não somente a culpa, mas o pecado, o poder do pecado nas nossas vidas. E quando ele vier em glória, ele vai tirar a presença do pecado do nosso coração. Ele vai transformar o nosso corpo de sofrimento em corpo glorioso. Pela ressurreição dos mortos ou pela configuração, pela transformação. E aí a salvação estará completa. Como está você? Como é que está a sua vida? O que você pensa de tudo isso? O que você pensa da obra da cruz? Será que hoje nós poderíamos dizer, de fato, eu creio que eu sou um pecador. Eu sei que vou morrer uma vez. Eu sei que eu vou me encontrar com Deus depois da morte. Mas eu sei também que Cristo morreu por mim, que Ele apareceu para tirar os meus pecados. E eu vivo aguardando o seu retorno para a salvação. Você pode dizer isso no teu coração? É assim que você vive? Se você pode dizer isso nessa noite, eu bendigo a Deus, glorifico a Deus por você, querido. Dou graças a Deus pela misericórdia de Deus para salvar pecadores como eu e como você. Mas se você está incerto, se você não tem certeza disso, se você não tem certeza da obra da cruz, ou não tem a menor ideia do que eu estou falando, mas Deus falou no teu coração hoje, e você sabe que você precisa resolver problemas de pecado na tua vida, eu quero te dizer que você creia, quero te convidar para que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente sem condições se entregue a Deus e diga: Deus, eu sei que depois da morte vem um juízo, eu sei que se eu for levado ao teu tribunal, eu serei condenado. Tem misericórdia de mim pelo que Cristo fez na cruz, creia na obra da cruz e me recebe como teu filho. Se você crer na obra da cruz e viver a obra da cruz. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Coloque a sua vida nas mãos de Deus hoje, querido. Como pecador, reconheça que não tem mérito nenhum e que você já ofendeu demais a Deus com seus pecados. Mas sabendo que esse é um Deus gracioso e bom, que em Cristo Jesus oferece perdão para nós. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O versículo 8 diz: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Marcos capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz: lembra-te de onde caístes e volta ao primeiro amor. Que possamos confessar os nossos pecados diante do Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe, e receber esse amor da obra da cruz. É receber esse presente de Deus. Esta é a obra da cruz. Esta é a obra da cruz para a minha e para a sua vida. Amém. Queria convidar a pastora Aguiar a nós orarmos juntos, agradecer a Deus e renovar essa aliança, reafirmar esta aliança, reafirmar a nossa fé nesta obra tremenda
crendo que Cristo voltará. Maranata, ora vem. Que Cristo voltará. Maranata. Que nós possamos, é essa fé que nós professamos, é esse evangelho que nós vivemos. Essa é a obra da cruz, que trouxe para nós misericórdia, que trouxe para nós salvação, que nos justifica. E por conta desta obra, hoje, eu e você, podemos chegar diante de Deus com as vestes limpas, saradas, purificadas pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário. É uma mensagem tão simples, mas às vezes nós complicamos tanto e não seguimos o simples. Não respondemos o simples. É só isso. Deus só te pede uma coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nós possamos confessar essa fé hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe.